Mateus capítulo 15, versículos de 21 a 28, a mulher cananeia. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavras. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Que vitória, hein? Mas foi uma via dolorosa. Foi uma via dolorosa. E eu quero refletir com os irmãos algumas estações pelas quais esta mãe teve que passar, teve que vencer, carregando a sua cruz, a cruz da filha, para poder chegar até Jesus e ouvir dele: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como quer, a tua filha está curada, aleluia, eu tive a vitória. Quem sabe você está perto da vitória que está buscando para o seu filho, para a sua filha, para a sua família. Mas quem sabe você está firme aí na sua via dolorosa. Não desista. Nós temos que vencer cada uma dessas estações que esta mãe venceu. Foi uma mãe abnegada. Então vamos começar logo com a primeira estação que ela teve que vencer, carregando a cruz da filha, para poder alcançar essa vitória. A primeira estação foi a estação da sua própria fé. Pela fé os antigos alcançaram vitórias. Sem fé é impossível agradar a Deus. E esta mãe, desesperada, aflita, ela revelou a sua fé através do seu clamor, na maneira como ela estava clamando. Como foi que ela clamou? Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Como isso é importante? Como esse detalhe é importante no clamor dessa mãe? Quem era essa mulher para clamar? Filho de Davi? Essa mulher era uma cananeia. Os cananeus tinham ídolos, tinham deuses, mas no entanto quando ela clama, Senhor, filho de Davi, ela estava reconhecendo Jesus como Messias. Messias veio como filho de Davi. Ela reconheceu o que os próprios judeus não reconheceram. Os judeus não reconheceram Jesus como filho de Davi, por isso eles o crucificaram. Ela não era judia, era gentia. E ela reconhece o Messias. Como isso explica tantas coisas na Bíblia. Isso explica João, capítulo 1, versículos 11 e 12, quando Jesus disse: veio para os que eram seus, e os seus não receberam, os judeus. Mas a tantos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Aquela mulher se torna filha legítima de Deus, porque ela reconhece o Messias. Coisa que os judeus não reconheceram e o crucificaram. Olha como isso é profundo. Isso explica João, capítulo 10, verso 16, quando Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E me convém buscá-las. Elas ouvem a minha voz. Essa mulher não era judia, não era do aprisco. Era estranha, era estrangeira. Mas ele foi para buscar essa mulher. Isso explica também quando Jesus curou o filho do centurião, ou o servo do centurião, que era romano, também não era judeu. E ele disse:
Nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. Seu filho está curado. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, tomarão lugar na mesa com Abraão, Isaque, Jacó, enquanto que muitos filhos ficarão de fora. Isso prova, irmãos, que a nossa fé, o poder da fé, ela quebra barreiras, quebra preconceitos. O poder da fé move a mão de Deus para fazer milagres na vida dos nossos filhos. Tudo que ela queria era a libertação da sua filha. Independentemente de uma religião, independentemente de uma denominação, o poder da fé rompe todas as barreiras para dar vitória às mães, aos pais que estão carregando uma cruz em favor dos filhos. E daí Jesus começa um diálogo com aquela mãe. E ele diz, não é bom tomar o pão dos filhos, dos judeus, para dar para os cachorrinhos, para os estranhos? Ela diz, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa. Jesus disse, não, você não precisa de migalhas. Você agora é filha, vai sentar na mesa, vai ter o melhor. Grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Quantas mães não judias na Bíblia receberam o socorro de Deus, quanto estavam ali na sua via dolorosa, lutando para não perder os filhos, como aquelas mães viúvas que estavam prontas para perder os filhos como escravos, porque não tinham dinheiro para pagar a dívida. Deus enviou Elias, enviou Eliseu, para socorrer aquelas mães e libertar os filhos. Deus enviou Eliseu para ressuscitar o filho da sunamita, não era judia. O poder da fé. Quantas mães desistem logo na primeira estação? Ah, eu não tenho fé. Mas ela vence. Ela surpreende Jesus com uma fé. Eu estou aqui, Senhor, para que o Senhor salve a minha filha. Não se importe comigo, não. Eu estou carregando a cruz da minha filha. Mas a senhora tem fé? Tenho. Os cachorrinhos comem até das migalhas que caem debaixo da mesa. Faça-se como tu queres. A tua filha está curada. Ela vence a primeira estação. E ela agora parte para a segunda estação. A segunda estação da sua via dolorosa foi uma estação difícil também, que Jesus experimentou. Que foi a estação do silêncio de Deus, do silêncio do Pai. Os irmãos se lembram quando Jesus fez a sua oração dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Silêncio, cadê a voz do Pai? Como é difícil lidar com o silêncio de Deus, não é verdade? Principalmente quando nós estamos passando pelos vales, pelos desertos. Então nós queremos aquela resposta de micro-ondas, né? Eu costumo dizer, Melissa. E aí Deus está falando em banho-maria. Espera, aquele silêncio. E o problema não é de Deus. O problema é nosso, nós é que precisamos aprender a lidar com o silêncio de Deus. Precisamos aprender a dialogar com Deus através do seu silêncio. Sentindo a sua presença no seu silêncio, sentindo a sua presença nas entrelinhas da tua palavra. Jesus disse, vai, entra no teu quarto e fique em silêncio com o teu Pai Celestial, e Ele te recompensará. Fica ali sozinho no silêncio. Aquietai-vos e sabei, e eu sou Deus. Sinta Deus. Deus precisa ser sentido. E ela sentia cada vez mais que Jesus estava perto dela. Mas ela enfrentou o silêncio. Mas nós temos tanta dificuldade para enfrentar o silêncio de Deus, e a palavra-chave é paciência. O salmista diz, esperei pacientemente pelo Senhor, não importa quanto tempo. Aí eu me lembro da experiência de um conferencista, que ele foi pregar numa igreja, isso fazia parte da dinâmica dele. Ele leu a Bíblia e permaneceu
60 segundos em silêncio, olhando para a igreja. Imagina os irmãos se eu lesse o texto aqui, e parasse, e ficasse aqui olhando para vocês. 60 segundos, ou 1 minuto, olhando. Silêncio. E ele logo começou a perceber um certo incômodo na congregação. Uma certa inquietação, um certo burburinho. Um comentando com o outro, baixinho, o que está vendo? Será que deu branco no pastor? Até que alguém não aguentou. Alguém levantou a mão e disse, pastor, o senhor está precisando de alguma coisa? Um copo d'água, talvez? Ele disse, não. Eu estou precisando de 60 segundos de silêncio, para que todos nós possamos sentir a presença de Deus. Se nós não temos 60 segundos de paciência, como é que nós vamos esperar o tempo de Deus, que pode demorar 1 mês, 1 semana, 1 ano, 2 anos? Nós não temos paciência para esperar em Deus. Não é o nosso tempo. Mas ela enfrentou o silêncio. Ela venceu o silêncio de Deus. Ela venceu o silêncio de Deus porque ela podia sentir a presença de Jesus, ver Jesus, tocar em Jesus, mas nós também podemos sentir a presença de Deus através da oração, através da reflexão. Deus não pode ser explicado, mas ele pode ser sentido. Eu me lembro quando nós fizemos o acampamento dos adolescentes no feriado do Carnaval, e alguns amigos foram, né, convidados, que não eram da igreja, não, Mateus, eles foram com a gente. Foi muito bom, né? E quando eu fui dar uma palestra à noite, eu contei isso para vocês aqui da escola dominical, né? Um dos adolescentes chegou para mim e disse, pastor, será que o senhor não podia me dispensar da palestra? Eu disse, mas por quê? Você está se sentindo bem? Ele falou, não, é que eu não sou muito ligado nesse negócio de Deus, né? Não. Até hoje eu não tive ainda uma explicação convincente sobre Deus. Eu sou ateu. Mas como ele foi um adolescente, um ateu bem educado, a gente tem que respeitar o ateu educado, né? Eu disse, então tá bom, eu vou só pedir um favor para você, por consideração ao grupo, senta lá com o grupo, escuta lá. Ele também foi educado, falou, tá bom, eu vou. Sentou no meio do grupo, eu dei a palestra, quando eu terminei a palestra, eu perguntei para ele, e aí, foi muito difícil? Doeu muito? Ele só balançou a cabeça, foi bom. Naquele momento eu senti que Deus estava tocando no seu coração. Irmãos, eu creio que a palavra de Deus não volta vazia. Ele sentiu a presença de Deus na vida dele. Talvez como nunca antes. Mas depois que eu fiz o meu curso de filosofia, eu descobri que não existem só filósofos ateus. Essa coisa de ateísmo é coisa também de adolescente. Nossa, como tem adolescente ateu, sabe? Eles não sabem onde está o livro do Gênesis, o livro do Apocalipse, não sabem nada, mas são ateus, né? Não sabem nada sobre Deus, mas são ateus. Vão em retiro espiritual para ouvir a palavra de Deus, pede até oração, ore por mim, mas são ateus, né? E aí eu me lembro de um outro adolescente, que ele foi num retiro espiritual também, num sítio, né? E ele se julgava ateu, né? E ele tinha uma vontade muito grande de tomar leite no pé da vaca. Já viu essa história, tomar leite no pé da vaca? Geralmente esses adolescentes aí de games, né, que ficam o tempo todo com seus interfones, eles quando vão para a roça querem ter uma experiência diferente. Ele disse, eu quero tomar leite no pé da vaca. E ele levantou cedinho com a sua caneca e foi. E o garoto que estava ordenhando lá a vaca, que era uma vaca holandesa, preta, bonita, né? Ele era um cristão inteligente. E o ateu chegou ali, eu quero tomar leite, né? E ele ordenou tal, encheu a canequinha dele.
Ele bebeu. Puxa, que delícia, eu nunca tinha tomado leite no pé da vaca. Que maravilha, né? Aí o outro disse, vamos fazer uma oração para agradecer? Agradecer o animal, a vaca que deu esse leite para a gente. Ele falou, não, aí não, eu sou ateu. Ele falou, mas por que você é ateu? Eu sou ateu porque até hoje eu nunca tive uma explicação satisfatória sobre Deus. Você pode me explicar? O cristão pensou e disse, olha, eu vou fazer uma pergunta para você. Se você me explicar, eu vou tentar explicar Deus também para você. Qual a pergunta? Você seria capaz de explicar para mim como é que essa vaca que come capim verde, que tem carne vermelha, e pode dar um leite tão branquinho assim? Ele pensou, não, o leite está saboroso. Ele disse, assim é Deus. Você não consegue explicar, mas você pode sentir o sabor da sua presença, o sabor da sua força, o sabor da sua ação, do seu amor em nós. Deus não pode ser explicado. Deus só pode ser sentido. E tantos cânticos que nós cantamos sem ter a menor noção do que nós estamos cantando. E alguns compositores até insistem na Santíssima Trindade para ver se no final do cântico os irmãos começam a sentir alguma coisa. Então a gente começa, Deus está aqui, aleluia, né? Eu acho que não guardaram ainda, vamos. Espírito está aqui, eu acho que não deu ainda. Cristo está, aí termina o cântico, ninguém sentiu nada. Deus não pode ser explicado. Ele deve ser sentido. E cada passo que aquela mãe dava, ela sentia cada vez mais que Deus estava com ela. Eu não vou perder essa parada. A via é crúcia, a via é dolorosa, a via é difícil, a cruz é pesada, mas eu não vou desistir. E o texto diz assim, no versículo 23, ele, porém, não lhe respondeu palavras. Mas ela disse, eu não vou desistir, porque eu sou uma mãe mais do que vencedora. Não desiste. Então ela parte para a sua terceira estação. A terceira estação desta via dolorosa foi uma estação muito difícil também. Foi a estação do desprezo. E Jesus atendeu essa mãe porque ele sabia exatamente o que ela estava sentindo. O profeta Isaías profetizou no capítulo 53, dizendo que Jesus seria o mais desprezado de todos os homens. Desde quando Jesus nasceu, ele já nasceu desprezado pelo rei Herodes, que não queria aquele rei. Foi desprezado até pelos seus próprios irmãos dentro de casa. Foi desprezado pelo seu próprio povo. Ele conhecia a dor do desprezo. E de repente, no momento em que aquela mãe mais precisava de Jesus, os discípulos disseram, no versículo 23, para Jesus, despede essa mulher que vem clamando atrás de nós, despede essa mãe, que essa mãe é uma débil mental, ela vem gritando atrás da gente. Ela está incomodando. Aí eu pergunto para as mães, até que ponto uma mãe é capaz de se expor para socorrer um filho ou uma filha? Até que ponto uma mãe é capaz de quebrar o seu orgulho, de se humilhar, se esvaziar, para salvar um filho, para socorrer um filho? Até que ponto uma mãe é capaz? Essa mãe foi uma mulher virtuosa, como disseram aqui as crianças. Porque ela não se intimidou. Ela continuou gritando cada vez mais, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, salve a minha filha precisa de socorro. E ela não se intimida, ela se expõe publicamente. Eu tenho certeza que uma mãe
para salvar um filho, para socorrer um filho, ela se expõe, ela não tem orgulho, ela não tem vaidade, ela vai para a luta, ela quer salvar os seus filhos. Uma mãe é capaz de fazer isso, meus irmãos. Olha, tem mãe que até se expõe a uma situação meio ridícula. E sabe por que eu estou contando isso? Porque a gente escuta cada coisa, né? É gostoso ser pastor, viu? Você escuta coisas tristes, mas coisas muito interessantes. Imagina uma mãe chegando para o pastor, dizendo, pastor, estou sofrendo muito, eu fui desprezada pelo meu filho. Filho adolescente, sempre adolescente, né? Não sei porquê, fui desprezada. Mas o que foi que seu filho fez para a senhora estar desprezada, está desesperada assim? A temperatura mudou. Ele saiu de casa sem blusa. Eu peguei essa blusa vermelha, fui levar para ele lá na escola, no intervalo. Ele estava jogando bola com os amigos, eu fiquei lá, sua blusinha vermelha. Ele nem deu bola para mim. Aí eu pergunto, vocês acham que o filho adolescente ia dizer, essa é minha mãe? As mães se dispõem, perde o orgulho, perde a vaidade, ela clama, Jesus, filho de Davi, minha filha está em casa, precisa do Senhor, não precisa fazer nada por mim não, Senhor, para mim já está de bom tamanho, socorra minha filha. Esse era o desespero dessa mãe na via dolorosa. Ela fez igual o pai do filho pródigo. Pai do filho pródigo, quando viu o filho vindo no meio daquela estrada, ele esqueceu que era ancião, esqueceu o protocolo, esqueceu o orgulho, esqueceu a idade, saiu correndo igual uma criança, abraçou o filho. Esqueceu que o filho gastou todo o seu dinheiro, sua herança, abraçou o filho. Isso é amor de pai, amor de mãe, não dá para entender isso. Isso é coisa de Deus. Até que ponto uma mãe se expõe para salvar um filho, uma filha? Ela se dispõe aí na sua via dolorosa, até o fim. Eu não sei quantos de vocês aqui assistiram o filme Troia. Quantos assistiram aqui? Há vários irmãos. Olha, a parte mais emocionante do filme, para mim, na minha opinião, foi quando o rei de Troia, depois da morte do filho, Heitor, ele duelou com Aquiles e morreu. O Aquiles matou o Heitor, filho do rei, que seria sucessor do trono. E o Aquiles pegou então o corpo do Heitor, amarrou numa corda, amarrou na carroça e levou para o seu acampamento, como se fosse um troféu de guerra. E o rei de Troia, então, à noite, tirou a coroa, tirou a roupa de rei, pegou a sua carroça, saiu escondido. E foi até o acampamento do Aquiles, para pedir o corpo do filho. E quando Aquiles reconhece que era o rei de Troia, ele ficou espantado. O que é que o senhor está fazendo aqui? O senhor é rei. O seu exército sabe que o senhor está aqui. O seu súdito sabe que o senhor está aqui. Ele disse, eu não estou aqui como rei. Eu estou aqui como pai. Um pai com o coração partido. E eu venho pedir humildemente, devolva o coração do meu filho, para que eu possa dar a ele um sepultamento honrado, digno. Aí o Aquiles diz, mas nós somos inimigos de guerra. Ele disse, não, hoje eu não sou seu inimigo, hoje eu sou teu servo. Devolva o corpo do meu filho. E o Aquiles então devolveu o corpo. O pai se expôs. De que vale uma coroa de rei? De que vale uma roupa de rei, um poder de rei, se o seu filho está horrivelmente endemoniado? Socorra-me, Senhor, tenha compaixão. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Quantos pais, quantas mães estão dizendo, socorra-me, Senhor. Meu filho, minha filha, está dominado pelas drogas, está dominado pelas más companhias, está dominado pela violência, está dominado pela depressão, está dominado pelo mau caratismo. Meu filho está dominado pelas más companhias, está dominado pelo mal. Eu estou aqui na minha via dolorosa, minha cruz está pesada. Eu quero que o Senhor socorra o meu filho.
Quantos pais, quantas mães estão intercedendo pelos filhos? Quarta estação. Foi a estação da perseverança. Ela venceu pela sua garra, pela sua perseverança. Não desista. A cruz pode estar pesada. A via dolorosa. A via crucis. Mas quando a cruz estiver pesada, lembra-se que Jesus carregou a dele, para ajudar você a carregar a sua. Mães vitoriosas, mães mais do que vencedoras, não desistem nunca, perseveram. Os filhos podem se recusarem a ouvir as nossas pregações. Eu não vou pregar mais, ele não quer ouvir. Podem recusar ouvir os nossos conselhos. Podem recusar ouvir os nossos convites. Vamos à igreja. Né? Estou vendo lá o Daniel, né? Daniel foi criado na igreja desde pequenininho, ministério infantil. Ficou um tempo fora. Está aqui o Daniel. Está boa a mensagem, Daniel? Está boa? Então está bom. Ele não foi embora ainda, está firme. Seus pais não desistiram. Quantas vezes a dona Lourdes chorou pelos filhos? Senhor, preciso trazer meus filhos de volta. Ainda não estão todos, não. Mas a mãe, mais do que vencedora, não desiste, não. Ela está na via dolorosa, mas ela não desiste. Os filhos podem se recusar a ouvir, mas tem uma coisa que os nossos filhos não podem: nos impedir de orarmos. Não pode. Esse não pode. Existem cenas que ficam na cabeça da gente, não? Quantas vezes eu me lembro que eu chegava em casa, dos clubes, das noites, das boates, de madrugada, quietinho, né? Passava assim, a porta do quarto dos meus pais estava aberta, semi-aberta. Olhava assim. Simeão estava lá ajoelhado orando. Meu pai. Eu não queria ouvir. Quando ele chamava a gente para fazer culto, eu era o primeiro a dizer, não vou não. Principalmente porque ele era adventista, tinha que fazer o pôr do sol sexta-feira. Né? Eu não queria, mas ele orava. Ele orava. A dona Luísa orava. E eu queria concluir dizendo a vocês que quando as mães oram, perseveram, Deus dá sabedoria. Foi assim que a dona Mônica venceu, mãe de Agostinho do Santo. Sabe quanto tempo ela orou pela conversão do filho? 38 anos. Eu costumo dizer aqui e repetir. Pela conversão de Agostinho. 38 anos. Até que Deus lhe deu uma sabedoria tão grande. Ela descobriu que Agostinho, ele gostava muito de ler as mensagens de Ambrósios. Aurelius Ambrósio, grande filósofo e teólogo. E ele se tornou governador de Milão e bispo em Milão. Ambrósio. Ele era um grande intelectual. Ambrósio. E ela percebeu que ele gostava de ler Ambrósio. E ela passou a frequentar a catedral de Ambrósio. E ela conseguiu aproximar Agostinho de Ambrósio. E Ambrósio se tornou o pai da fé de Agostinho. E um belo dia um garoto joga Romanos 13:12 na porta de Agostinho. Ele lê, não? Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixamos as obras das trevas para revestir das obras da luz. E ele se converte. Ela não desiste. 38 anos na sua via dolorosa. Posso imaginar como foi pesada a cruz daquela mãe. Porque Agostinho era perdido. Era perdido. Mas eu quero concluir dizendo que mães vencedoras são mães de joelhos. E mães de joelhos são mães que mantêm os seus filhos em pé.
Essa era a intenção de Maria. Ela se ajoelhou para catar a cruz, para pegar a cruz de Jesus, para que seu filho pudesse caminhar. Mas não pôde. Mas nós podemos. De joelhos. Mães atalaias, filhos atentos. Mães atalaias são aquelas mães que ficam na torre de vigia, alertando os filhos. Cuidado. Vai por aqui, não vão por aqui. Avisem. Mães na brecha, filhos protegidos. Os filhos saíram para o trabalho, saíram para a escola, dobra o joelho. Os filhos estão distantes, dobra o joelho. Os filhos chegaram em casa, mesma coisa. Agradeça. A oração tem que ser a chave que abre a porta do dia e a tranca da noite. Mães de oração. Né? Ainda hoje, antes de vir para o culto, eu até estava mostrando para a Gisele, né? Uma mãe com um carrinho de bebê no portão do nosso condomínio, lá na rua, desesperada, chorando. E eu fiquei com uma dó do bebezinho, uma criança de mais ou menos 1 ano, com um pano na mão, brincando, né? E ela ali do lado do carrinho, desesperada, ela estava totalmente esquizofrênica, não sei o que estava acontecendo. Houve um momento que até pensei em descer para saber o que estava acontecendo com ela, mas o guarda da portaria foi lá conversar. E eu disse para a Gisele, aquela criança escutando tudo isso, quantas crianças estão sofrendo porque essas mães não têm Deus. Não tem Deus. Mas uma mãe na via dolorosa, ao encontro de Jesus, são mães vitoriosas. E se você está na sua via dolorosa, nessa noite, eu gostaria que todas as mães, os pais também voltassem para casa, certos da vitória em nome de Jesus. Abaixe as suas cabeças para orar.